Boa noite, professor. Eu sou o Luiz. O Felipe não vai estar presente com a gente aqui na gravação, mas ele participou com a gente de toda a elaboração. Então, se caso puder dar pontuação para ele também, ele participou. Oi, professor, aqui é o João Luca. É, Esse trabalho a gente vai fazer a análise do certificado de calibração, do nosso caso, um multímetro. É, e o certificado de calibração ele é muito importante porque ele é aquilo que vai garantir que o nosso instrumento está fiel e que as informações que a gente vai conseguir obter a partir dele vão ser realmente valores que podem ser usados para qualquer cálculo, para qualquer embasamento. E ele é muito aplicado por empresas que utilizam selo de qualidade da ISO, que muitas empresas buscam isso para garantir a qualidade do equipamento, certo? Os objetivos que a gente tem com esse nosso trabalho, primeiramente, a gente selecionar um certificado de calibração que não esteja na rede brasileira de calibração, certo? Da RBC. Então, a gente conseguiu um certificado da LAP Engenharia, de um multimedidor, certo? Não acreditado pela RBC. O segundo passo era a gente conseguir pesquisar e encontrar um documento orientativo ou normativo para a área que a gente está trabalhando. Então, a gente procurou e pesquisou e a gente encontrou esse documento, certo? Orientativo, que ele diz a orientação para a calibração de instrumentos analógicos e digitais de medição na área de eletricidade, no caso do que a gente está utilizando, certo? E, por último, a parte de a gente pegar essa norma da BNT NBR ISO/ISC 17025/2017 e comparar os pontos em que devem conter, os pontos que devem ser primordiais conter no certificado de calibração, certo? Então, pode começar aí. Tá. Quando a gente fez a análise, a gente separou o que era necessário e que tem no certificado e o que não tem. Dentre as informações que tem no certificado, Só uma coisa, a gente pode falar. a gente pode encontrar esses pontos necessários para conter no certificado de calibração nessa norma no item 7.8. A gente tem alguns exemplos aqui do que tem que conter lá. Só que a gente vai explicar já o que a gente comparou com o que tinha e o que não tinha no nosso certificado de calibração. Pronto. Dentro do que a gente tinha, o que a gente conseguiu observar era o que a gente tinha um título, né, que no caso é certificado de calibração. Nós tínhamos o nome e endereço do laboratório, que é o local da realização de todas as atividades, que é lá na Engenharia, na Rua Machado de Assis 190, aqui em Fortaleza. O nome e as informações do cliente, Woben Wind Power Indústria e Comércio LTDA, na Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 1085. E aí a gente definiu também que o método utilizado é muito importante, deve conter no certificado de calibração também. Como a gente pode ver aqui no certificado, o IT 01/13, revolução 09, com calibração do voltímetro. Também o IT 02/13, revolução 09, do calibração do 1 amperímetro. E o IT 06/13, revolução 11, do calibração do 1 ohmímetro. Certo? Também a gente pode encontrar a descrição do item, no caso do nosso instrumento, que é o modelo, quer dizer, a marca Fluke, modelo 1653, tipo digital, multimedidor digital, número da série é 03394-5, e as grandezas que a gente vai encontrar com esse medidor, com esse multimedidor, é de resistência, de tensão e de corrente, certo? E também outra coisa importante é a data da realização da calibração, algo essencial no certificado de calibração, que esse aqui foi realizado dia 14/7/2015. Tão importante como a data da realização é a data da emissão do certificado, que é o que vai dar uma validade para ele.
que no nosso caso foi 17/7/2005. Ele também contém uma declaração no rodapé do certificado dos resultados que se referem totalmente ao equipamento calibrado, né? Que no nosso caso, eu acho que dá para ver aqui pela imagem. Também temos a indicação do responsável técnico da calibração, que no nosso caso é o Marcos Peixoto. Vai, Luiz, pode falar esses últimos dois. E aí também a gente tem outras condições importantes, que é as condições ambientais do laboratório, né? Porque interfere ou não na hora que você está fazendo a calibração. Então, a gente tem que a temperatura no local do laboratório é de 25 graus Celsius, certo? A gente pode acompanhar aqui. E a umidade relativa do ar de 48,20%, certo? E também, outra coisa muito importante é os resultados. E aí ele apresenta os resultados de cada um, do voltímetro, do amperímetro, do ohmímetro, que a gente pode ver que com as devidas unidades de medidas. Aqui o primeiro com ohms, o segundo da amperagem, com miliampere, e o terceiro da voltagem, do volts, certo? Esses foram os itens que a gente comparou e viu que são realmente necessários e realmente contém no nosso certificado. E agora, o motivo para ele não ser certificado é justamente pelos que não contém. Que no caso a gente separou, colocou na ordem talvez de importância, né? Ele não apresenta a data de recebimento do instrumento para calibração, então a gente não tem como saber se a empresa que foi responsável, se ela recebeu o instrumento um mês antes, se ela recebeu na data de entrada, não tem como a gente ter essa noção. Então a gente não sabe há quanto tempo a empresa tem esse instrumento na mão. A gente não tem uma identificação clara no final do relatório, então a gente não tem como saber se o resultado foi ou não de provedores externos. E ele também não apresenta os comentários de quem fez a calibração. Então, ele não apresenta adições, desvios ou exclusões, né? Que é como é citado na norma. E ele também não apresenta no certificado, ele não apresenta como é possível caracterizar quantos os resultados obtidos antes e depois de relato e declarações de conformidade e o relato de opiniões ou interpretações de quem fez a calibração, certo? Com isso, a gente conclui que o certificado de calibração ele é de extrema importância para quando você quer uma qualidade e um resultado mais próximo da realidade do que você está medindo. Então, acho que seguir os passos do certificado de calibração essenciais, os passos essenciais, é fundamental para que você chegue a uma resposta correta quando você vai medir, no nosso caso, o multímetro. Eu também acho que tem o certo valor de quando você tem um instrumento calibrado, você tem fidelidade no que ele apresenta. Então, você tendo certificado de calibração, onde você tem de preferência o máximo de informações disponíveis, faz com que você tenha mais confiança no objeto que você está usando, né? Podendo ter em si um resultado mais preciso. Pronto, foi isso. Muito obrigado, professora.